Nós estamos, deixa eu passar aqui, no segundo livro da série psicológica do Joana de Ângeles, Autoconhecimento, Reforma Íntima. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que nós vamos acabar sobre os mitos, e já vamos entrar na terceira parte, que é a busca da realidade, autodescobrimento e consciência ética. E é exatamente o que nós estamos fazendo, autodescobrimento ou reforma íntima ou autoconhecimento, né? Que é a mesma coisa. Para começar, ela diz assim: a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Os mitos, se a gente for estudar o Bhagavad Gita, já ouviu falar desse livro? Dos hindus? Aquela música do Raul que chama Gita, é do Bhagavad Gita. Esses livros, que eles chamam, que hoje nós chamamos de mito, mas tem muitas verdades dentro dos mitos. Mas outros tantos não. Nós trazemos um tanto de mito, principalmente na Grécia, que eles iam formando esses mitos, e através desses mitos eles iam formando aquela sociedade. Os gregos eram danados nisso. Lembra dos Zeus? Prometeus, Epitemeteu, tem um tanto de deuses lá. Tinha até briga de deuses, não tinha? E essas características foram trazendo, vão moldando a sociedade, né? Você tinha lá os Zeus, que eram os deuses dos deuses. Depois você tinha os filhos. Aí tinha uma mitologia que eles misturaram deuses com os homens e foram nascendo. Acho que era o Thor, não me lembro. Então, essa parte dos mitos, elas foram criadas. Nós temos mitos dentro do cristianismo, o que é? Adão e Eva, né? Nós já entendemos que não foi de dois que iniciaram, mas é um mito. Isso se traz para muitos até hoje, que estudam ao pé da letra e acredita que isso é uma realidade, não é? Outro mito que a gente traz é o quê? Que existe o inferno eterno. E o céu? O céu pode ser um local, tanto que é o Pai Nosso. Vamos ver se melhora lá. Eu acho que melhora bem para ler. Olha lá. Melhora? Não lembro o que eu estava falando. Não tem problema, não, rebobina. Agora mesmo eu lembro. É o mito do inferno. O inferno é eterno. Isso, né? O inferno é eterno. O que é eterno? Se nós ainda não temos nem consciência do eterno, igualzinho você falar assim, o céu não, mas falar, o cosmos é infinito. Nossa mente não tem capacidade de entender infinito, né? Então nós vamos criando os mitos, que você vai ser castigado pela eternidade, e você vai construindo esses pensamentos e esses valores éticos. Medo e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em formas mitológicas que refletem o estágio evolutivo. Em algum deles, perfeitamente consentâneos com algumas conquistas contemporâneas. Consentâneas é apropriado, né? Então, é perfeitamente apropriado às conquistas da época. Essa que eu falei do Zeus, vocês lembram daquele que o Zeus ele descobre o fogo e entrega aos humanos. Aí Zeus fica bravo. O que ele faz com ele? Prende ele numa rocha. À noite os abustos vêm e comem o fígado dele. Aí de noite ele recupera e de manhã eles tornam a comer. Esse é o mito do Zeus contra o Prometeus, que ele trouxe o fogo, a luz da humanidade sem falar com Zeus. São mitos, né? Depois desse mito vai abrindo outros ainda. Lembra do Pandora, caixa de Pandora? Vem desse mito do Zeus com Prometeu. Não me lembro a história, mas o que ela faz? Quando ela abre essa caixa, de lá de dentro saem todas as mazelas dos seres humanos, que é mais ou menos igual Eva e Adão, não foi? A Eva come a maçã, né? Dali
surgem todos os pecados. Então os mitos vão sendo criados, os homens vão buscando a sociedade formar através dos mitos. A ciência nos ajuda, né? Porque senão nós estávamos até hoje atrás do quê? O Thor, o deus do trovão, né? Aquele do mar, o deus do relâmpago, o deus da chuva. A ciência vai elaborando e nós vamos deixando esses mitos, não é? Obrigado. Então, isso, olha o que ela diz lá: medo e ansiedade, aspirações e sofrimentos. Mas se você diz para a pessoa que ela pecou, que ela errou, ela vai para o inferno, ela fala, mas já foi, porque existe o pecado mortal, né? Ou seja, mortal, não tem mais volta. Mas a pessoa fala, mas já estou no inferno, então não tem mais volta, né? Isso não causa sofrimento, angústia, ansiedade? Óbvio, né? Com pequenas variações, vemos a mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil que se não dão conta ou não querem encontrar significado real da vida. A sua representação profunda, castigando aqueles que desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. Ou seja, vai mudando de povos, eles vão aproveitando os mitos uns dos outros. Vocês querem verem um? A Santíssima Trindade. Alguém sabe o que é isso? Alguém foi católico aí? Eu fui, mas não sabia até hoje. Porque é um dogma. Isso. Mas o que é isso? O que significa? Nada. Qual o sentido? Só que isso é antigo. Deixa eu trazer um aqui para lembrar aqui, ó. Lá no hinduísmo, eles têm um que chama Trimurti, que é formado por Brahma, que é o criador, o Vishnu, que é o preservador, e Shiva, que é o transformador. Está vendo que lá no hinduísmo também tem a Trindade? Ou seja, a igreja só pegou desses mitos e foi transformando com uma outra roupagem. Deixa eu ver outra. No Egito, você tinha Osíris, Ísis e Horus. Era pai, mãe e filho. Nas religiões célticas e pagãs, tinha deusas tríplices: donzela, mãe e anciã. Pelo menos isso aqui não é machista, né? Essa compadre, você vê que já foi lá para as mulheres. Então esses mitos, você está vendo que ela vai mudando, mas eles vão aproveitando tudo isso dentro das... Cada um pega o seu quadradinho e vai trazendo as transformações conforme a gente quer. Mas aí o que ela diz? Aqueles que não querem, eles preferem ficar na infantilidade, ou vamos falar juvenil, né? Mas de continuar com esses mitos sem usar aquilo que Kardec fala para nós hoje. É a fé raciocinada. E olha que ela está falando que é estranhos rumos, seguros roteiros. Porque ela fala que muitos mitos levam a gente a entendimento e interpretações errôneas. O pensamento cartesiano, o que é cartesiano, gente? Os cartesianos foi quando os filósofos começaram a ter dúvida, não aceitar os dogmas. Espera aí, ele começava a duvidar de tudo, porque ele achava que o princípio da dúvida trazia o quê? Uma certa condição de raciocínio. Então toda vez que ele fala o pensamento cartesiano, com o seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças, né? Quer ver uma crença que a gente tem muito aqui? Chupar manga e tomar leite. E acredita, e tem muita gente que ainda acredita nisso. Tomar banho depois de jantar. Tem gente que acredita ainda aqui também, né? Não? É mito, gente. O problema não é o banho, não é a água, é o exercício físico. Se você comer e estiver com o estômago cheio, o oxigênio que sai do estômago, ele sai, vai para a mente, você entra numa convulsão. Isso em se almoçar, correr, jogar bola, você pode ter uma convulsão, né? Minha mãe fala que não pode lavar o cabelo, porque você abaixa a cabeça. A mim também. Então você não pode amarrar o sapato também. Né? São mitos que criam. A minha avó ainda tinha um que chovia, relampeava, tinha que tampar o espelho. Que até hoje eu também não sei porquê. Ser atraída é mito. Isso vai passando o quê? Geração
para geração, sem a pessoa parar e questionar, mas peraí, isso está enterrado. A religião também é a mesma coisa, né? Vão trazendo informações que a gente não quer sair da infantilidade. Quando a gente era na roça, ele pegava o café e batia, jogava de um lado para o outro, para fazer aquela espuma e esfriar. O meu tio xingava demais, essa espuma vai para o coração, senhor. Ele ouviu de algum? De alguém? Eu era menino, eu ficava pensando, como que vai fazer? E se você acreditasse, até hoje você não estava fazendo isso, né? A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos ramos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. Olha lá, essas violências pelo mito, vamos lá. Homem, bombas, tem? Porque lá não sei se é do Alcorão, não vou entrar porque eu não conheço, mas eles acreditam que se aquilo ele fizer, ele vai para onde? Para o céu. Ou, não sei como ele quer usar o nome, né? Paraíso. Mito. Sei muito como que você pode fazer o mal a outra pessoa e ainda achar que isso está correto. E nós estamos falando do século 21, há mais de 2000 anos que Jesus está aqui. E esses mitos ainda, eles prevalecem e acabam prevalecendo na nossa sociedade também. O machismo, né? Se a gente pegar Deus é pai, por que ele é pai? Por que ele é mãe? Porque quem introduzia lá no tempo atrás, claro que ele tinha essa relação dos homens ainda, né? Óbvio. Que tudo isso nós vamos trazendo, aos poucos nós vamos perdendo através dessa consciência, desse autoconhecimento e esse despertar da nossa consciência. As virtudes apresentam-se fora de moda e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. Nós podemos ver isso aí na sociedade em todas as áreas, da arte, da roupa, né? Do cabelo. Você pintar um cabelo de roxo, de azul, aí você fala, ou botar uma roupa extravagante, o que na verdade está fazendo? Buscando chamar só atenção para aquilo que não é a convenção normal. Nós não temos isso na sociedade? De vários modelos, tem pessoas que põem, põem piercing no rosto inteiro. Em todos os imaginários tem piercing. Por quê? A extravagância. Ele quer fazer o quê? O novo modelo, que esse modelo eu não quero mais. O modelo de vocês está muito certinho, todo mundo aí. Isso são desvios, né, emocionais, dessa dificuldade que ele tem nesse convívio. Ela, extravagância, ou seja, como um novo modelo de autorrealização. Hoje está assim, na internet, o que era que a gente tinha vergonha de apresentar como errado, hoje ela é o inverso. As pessoas vão, quanto mais ridículo ele tiver, mais clique ele tem. Não é isso que tem hoje na internet? Que é o novo modelo social. Então hoje o errado de ontem é mostrado com naturalidade, sem vergonha, né? A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça de indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver. Então, a ansiedade, a solidão rompem a couraça da indiferença. Por quê? Solidão, ansiedade causa sofrimento, dor. A dor é o nosso o quê? É uma das potências da alma que o Leon Denis fala. A dor vem para nos castigar? Porque é muito engraçado a gente achar que nós temos dor nessa terra e foi Deus que trouxe para nós a dor. A dor é um mecanismo de despertar. E se eu despertar? Continue.
Acho que eu contei para vocês o mito do cão deitado no prego. Tem um viajante, ele está entrando numa cidade onde tem aqueles hindus que ficam sentados nos pregos, não fica lá e eles deitam na cama. Ele estava sentado e um cachorro do mesmo lado dele, numa cama de prego, chorando. O viajante achou estranho, mas falou nada, ele estava meditando e foi embora. 2 dias depois ele volta, saindo da cidade, estava lá de novo. O faquir, que acho que ele chama, estava lá, sentadinho no prego, meditando, e o cachorro chorando. Ele não aguentou a curiosidade, falou, vou ter que interromper ele, porque eu vou ter que perguntar. Meu senhor, aí ele abriu o olho, pois não? Esse cachorro é seu? Ele falou, sim senhor. Mas ele está deitado na cama de prego? Ele falou, sim senhor. Ele está chorando? Ele falou, sim senhor. Ele está com dor? Ele falou, sim senhor. Ele falou, mas então por que ele não sai? Porque a dor não foi suficiente. Na hora que a dor for suficiente, ele sai. Não é isso? O sofrimento não é assim, mais ou menos? Nós continuamos, às vezes, no ramerrão do sofrimento, mas não queremos sair dele. Qual? Tem um tanto. Coitadinho de mim. Quem sou eu para fazer isso? Pobrezinho, eu não nasci para fazer assim. Eu não mereço isso. Blá, 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 blá. Tem um livro que eu estou lendo agora, porque eu descobri pela Anete Guimarães. Ela conta a história de uma mulher que teve câncer, isso em 1970 e bolinha, não conhecia nada de autoconhecimento, e deram 4 meses de vida para ela. Ela falou assim, mas eu não quero morrer. Ela começa a estudar, vai para as bibliotecas e começa, porque não tinha a IA hoje, né, gente? Você fala assim, me dê livros de autoconhecimento. Ela não tinha, imagina aquele ano, teve que estudar, buscar sobre autoconhecimento e tal. E ela volta para o médico e fala assim, eu sei como me curar, mas eu preciso de umas fotos do meu câncer. O médico estranho, naquela época, você tinha raio-x e tirar, né? E ela com dificuldade consegue. Por quê? Ela estava mentalizando e conversando com as células dela. Ela descobriu que ela precisava conversar com a célula dela. Só que ela não tinha foco, ela não conseguia focar. Aí, com as fotos, ela conseguia focar. Ela pega o menorzinho e fala, eu vou conversar com esse menorzinho, que ele está pequenininho. E começa a conversar com as células dela, por que estava acontecendo. E ela começa a ter flashes da vida dela, não passada, dessa mesma infância, que a infância dela foi complicada. Ou seja, ela estava trazendo para a luz a sua sombra, as suas mágoas, as suas dores. Resumindo, ela se cura do câncer. Não morre em 4 meses e ainda fica milionária. Porque depois ela começa a vender os livros de autoconhecimento. E ela foi uma pioneira, porque naquela época quase não se tinha. E ela morreu não faz muito tempo, foi em 2017, aos 90 anos. Então, olha o trabalho que é de autoconhecimento. Se ela acreditasse que ela estava morta, provavelmente ela estava até reencarnando já, porque isso foi em 80. Né? Então, olha o desafio que é a dor. Mexeu com ela, ela foi buscar a espiritualidade. Os livros, ela começa a falar de tudo que nós conhecemos da doutrina. Ninguém é responsável pelas minhas dores. Eu não estou aqui por acaso. E ela não era espírita. Olha que legal. Espiritualidade, a verdade chega para todo mundo, independente da religião. Não é legal? Os mitos, logo mais, cederão lugar à realidade que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadoras e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Então, com as dores, com o nosso desabrochar da consciência, ela fala com disciplina, controle, respeito por si mesmo e amar a si mesmo, que nesse livro era isso que ela começa a entender, que ela precisava se amar, porque todas as dores que ela teve na infância, aos 18 anos ela saiu de casa aos 15, aos 18 ela teve um filho, doou o filho porque ela não podia cuidar, todas essas dores que ela tinha, ela não se amava.
E ela não tinha noção disso, né? E tudo isso passa que ela está falando, ó, controle, respeito por si mesmo, que é amor. Entraremos na busca, na terceira parte, de autodescobrimento e consciência ética. Então, o mito nos causa uns bloqueios, e até hoje nós temos mitos. Às vezes a gente não observou, mas nós temos tanto de mito. Um é esse mesmo: pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Se você acreditar nisso, você vai ser a mesma coisa. É igual na Índia, as castas, né? Lembra das castas? Lá na Índia é assim, tem a casta do pobre, não adianta você resolver que você vai morrer pobre. E eles aceitam. Por isso na Índia não tem tanta violência. Porque eles acham que eles vieram no mundo para ser aquela casta, eles não podem mudar de casta. E nem casar com a outra. Mitos, não é? Autodescobrimento. O esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo a processo valioso de autodescobrimento. Então, esforço e o que o Emmanuel fala, disciplina, né? Chico pergunta, mas como é que eu faço para escrever os livros? O Emmanuel fala para ele 3 coisas, que é disciplina, disciplina e disciplina, não é? Então, com o esforço de aquisição da experiência própria, daquilo cotidiano do nosso dia a dia, que nós vamos aprendendo, ele começa a despertar esse autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta. Olha que interessante já fala isso. Enquanto a gente busca o trabalho físico, né, da nosso sustento, que em geral ele tem muito mais tempo dedicado do que o espiritual, isso ela fala que faz o quê? Acaba nos isolando. Por quê? Porque a preocupação do imediatismo da vida, da competição, né, de eu ser o melhor, ou eu fazer parte disso, ou eu ter um bom carro, eu uma boa casa, eu ter um corpo perfeito, tudo isso consome o tempo que nós deveríamos estar preocupando com a nossa essência. Não é quem eu sou, é como eu estou, né? O fulano, ele é bom porque ele é rico. Não, ele é bom porque ele é bom. Então, a dificuldade da gente sair das sensações que nós temos, os 5 sentidos, olfato, visão, paladar, audição e tato, que nos dá a matéria, nós temos dificuldade de tudo aquilo que é abstrato, que nós não conseguimos. Então as sensações acabam no quê? Fazendo o quê? Consumindo grande parte do nosso tempo, principalmente quando a sensação é boa, de prazer, né? Consome grande tempo da nossa vida em prol do que é o necessário. E qual que é o necessário? Jesus nos falou: cuidai primeiro das coisas de Deus, do reino de Deus, que o resto virá por acréscimo. Cuide primeiro do seu interior, da sua mente, que o resto fica mais fácil, não é? Então ela fala: enquanto empreende a tarefa de trabalhar para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social na qual se movimenta. Porque nesse momento você está preocupado só com quem? Só com você. Só daquilo que você necessita na tua vida física. Não é isso? Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número 1 e logra-o às vezes. E logra às vezes, que às vezes a pessoa quer ser lá o governador da prefeito da cidade, né? Geralmente prefeito de cidade pequena, quem que era? Você podia ver, não era um pobre, era um advogado, um médico, né? Eram pessoas que tinham a condição. Então muitas vezes a pessoa passa a vida buscando isso,
Ele consegue, ele fala que às vezes ele até logra, não tem problema nenhum, ele consegue. E qual que é o problema? Então, com o tempo, a nova geração, ela será superada. Isso causa, o que é a dificuldade? A pessoa acha, eu sou o dono da empresa, eu sou o diretor, bem sucedido. Orgulho, só que ele esquece que com o tempo, ele vai ficar defasado. Queira ou não. Muito raro. Por quê? Porque os jovens que vão chegando, ele tem uma coisa que ele não tem, que é o físico, disponibilidade física, né? Ele vai ter novos conhecimentos que vão chegando, e aqueles que ele acaba estabilizando, ele não consegue acompanhar, e ele vai ser superado. Isso causa para muitos depressão. Você vê jogador de futebol, quando para de jogar, entra na deprê danada, principalmente os mais famosos. Por quê? Porque ele sai da vista, né? Ele sai do glamour, ele passa a ser um cidadão comum, igual todo mundo. E aí ele fala, ó, busca atingir o máximo, aspira por seu... Ele consegue às vezes, mas as consequências depois, ele fala assim, ó, os filhos assumem, por exemplo, a empresa, né? Ó, pai, você não dá mais aqui, tipo assim, fica em casa, dá um dinheirinho, mas você fica aí. Para muitos isso é ferir o seu orgulho. Então, toda vez que nós vamos buscar essa necessidade de afirmar-se, né, buscar atingir o máximo que aspira, cuidado, por quê? Porque você está preocupado só com a parte física, que você vai ser superado hoje ou amanhã. A gente pergunta assim, cadê os conquistadores do passado? Nero? Não ficou para a história, né? Ficou e não deu muito. Se ele estava afim de ficar como um homem bom, famoso, ficou muito pelo contrário, né? Todos esses que foram, Napoleão, Hitler, todos eles, somem da história, mais cedo ou mais tarde. Então esse que é autodescobrimento, essas pessoas que conseguem entender isso mais cedo, menos eles vão sofrer, não é? O homem realmente não se conhece. Não. Nós estamos nos conhecendo. Por isso nós estamos em mundo de prova e expiação, né? Você vê que, claro que tem pessoas que têm mais conhecimento, mais espiritualidade, mais conhecimento em umas áreas, outros não. Mas em geral, na Terra, o nosso autoconhecimento ainda é pouco, não é? Identifica e persegue metas exteriores. Desde pequeno você fala assim, meu filho, você está estudando, você vai ser o quê? Ser o quê é o seguinte, o que você vai ser na sociedade, né? Pergunta para quem você vai ser espiritual, não, o que você vai ser? Quer ser médico, quer ser advogado, quer ser isso, quer ser... Não é isso? É igualzinho mãe quando a pessoa está casando. Meu filho, você vai casar, não? Aí você casa, depois fala assim, minha filha, você não vai ter filho, não? Aí depois você não vai ter neto, não? É sempre o neto que você é cobrando da sociedade? É sempre aquela sequência. Então ele fala assim, ó, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Esfalfa cansa, extenua, né? Então ele vai lá, depois que ele tem muito dinheiro, ele faz o quê? Ele vai começar a buscar as coisas excêntricas, que o dinheiro não, né? Se não fosse assim, não existia rico com depressão, né, gente? Se o dinheiro fosse a solução, todo rico não tinha depressão, não tinha ansiedade, né? E tem muito rico com depressão. Pobre também, né, gente? Significa que pobreza é bom também, não, porque tem depressão no pobre, né? Aí nós estamos falando do pobre fisicamente mesmo. Então, esses, quando você passa perseguindo, trabalhando muito, ansioso, você está camuflando um sentimento que você não busca, que é a essência, que é espiritual. Aquilo que eu vou ser depois daqui. E acredite, ainda muitos de nós aqui na Terra acreditam que morreu, acabou. Nas mesas mediúnicas, quem trabalha aí vê demais. Ele fala assim, eu não sei como é que eu estou aqui, esse negócio morreu, acabou. Não, isso não existe não. Ou seja, é um defunto falando que não acredita que morreu, né?
Por quê? Porque é questão de realidade. O que a nossa mente, o que nós pensamos, nós criamos. Se ele criou aquilo como verdade, ele passa a acreditar naquilo que ele pensa. O Emmanuel tem um livro, o livro Pensamento e Vida, ele fala: o pensamento é espelho da alma. Claro, tudo que nós pensamos reflete e volta a nós mesmos. Por isso que a questão 909 ou 19 do Livro Espírito pergunta: pode o homem pelos seus esforços vencer as suas más tendências? O que ele fala? Sim. Fazendo o quê? Prova do Enem, hein? Exame Nacional de Espírito. Quem não passa um brau, 2 anos de recuperação. Pode levar a lanterna, quem quiser passar. Aí ele fala assim: sim, fazendo um esforço muito insignificante. Esse muito é dolorido para a gente. A gente deve pensar assim: esses espíritos não reencarnaram aqui, eles não passaram na Terra, não é possível. Porque eles não falam assim, fazendo esforço insignificante, não. Eles dão ênfase: fazendo esforço muito insignificante. Eu sempre questionava, eu falei: mas que diacho que é muito insignificante, gente? Não acabou ainda não. Eles falam assim: quão poucos dentre vós fazem esforço. Os espíritos, a gente sabe que eles estavam ali, são espíritos da verdade, espírito está trazendo para a gente, eles não estão caçoando da gente. Pode-se dizer que é uma relatividade? É insignificante para o espírito reunido, mas para a gente é praticamente quase impossível se conseguir. Sim, mas aí você pergunta assim: uma criança, quando está chorando porque você tirou o bico dela, tem um que tem até febre, fica preocupado? Mãe fica, né? Mas o pai tiver com você, ele sabe que aquilo é só birra. Você vai tirar o bico dela, não vai morrer por causa do bico. É só um hábito que ela teve, não é isso? Ok. Então, por esse caminho, eu falei assim: bom, eles estão porque eles já sabem que nós estamos com a chupeta. Basta ela tirar a chupeta. Ninguém vai morrer por isso. O que é insignificante que nós podemos fazer para mudar a nossa vida? Ir Aparecido do Norte de joelho, rezando? Fazendo promessa? Não. Emagrecer, fazer dieta, rezar e ir para o mosteiro? Também não. Como é que nós começamos a mudar a nossa vida? Para você falar, o que tem que acontecer antes? Abrir a boca. Pensar. Esse negócio de falei sem pensar é balela. Não deu tempo para a gente fechar a boca de não. Então, antes da gente falar qualquer coisa, nós pensamos. Então, se a gente tem força do nosso pensamento, ele é nosso, ele não é do outro, eu só preciso fazer o quê? Mudar o meu pensamento, o meu foco, as suas atitudes. As atitudes, ela depende do quê? Do pensamento. Porque primeiro surge por ele. Então, é insignificante que eles estão falando assim: muda o seu pensamento. Mas, aí vem o mais, todavia, porém, contudo. Aí que ferra a gente. Porque a gente vai botando vírgula. Não, mas, né? Os mais. Mude o seu pensamento. Se você está magoado, desmagoe. Busque o esforço para você mudar seu pensamento. Senão você vai continuar com o mesmo problema. Tira o bico, que é o nosso egoísmo. E Jesus falou assim: ele trouxe a fórmula para a gente. Perdoe. Só que a gente confunde perdão é que você abraçar a pessoa e levar para casa. Jesus não falou isso. Perdoar é você não retribuir na mesma moeda e na mesma face. Se ele te fez o mal, você vai retribuir com o mal. Ferrou, porque isso é olho por olho, dente por dente. Isso aí nós já estamos... É mais fácil fazer, né? O cara que chuta a canela, você chuta também? Isso é mais fácil. Então Jesus fala assim: mude. Se ele te fez o mal, você vai dar outra face. Você vai fazer uma oração, você vai se afastar, você vai buscar que o processo não continue. Para isso você tem que pensar. Então, se a gente não modificar nosso pensamento e tomar conta dele, é fácil? Não deve ser não, porque nós estamos no mundo de próxima expiação. Mas não é impossível.
Porque a criança, quando tira o bico, ela não morre por isso. E se a gente quer mudar a nossa vida, nós temos que começar a mudar os nossos pensamentos. Tirando os mitos, os medos, as culpas, tudo que nós temos aqui embutido. Nesse livro ela fala assim, os pacientes chegaram para ela, é tudo o mesmo ramerrão. Eu não mereço. Eu não... Ela fala que é igual, todo mundo chega lá, é com os mesmos sofrimentos. Eu não mereço. Quem sou eu? Blá, blá, blá. Ela fala assim, blá, blá, blá. Ela falou assim, que dá até para gravar e botar. Peraí, antes de você falar, eu vou te mostrar. Fala qual desses aqui que você está, ó. A pessoa até aponta, o meu é esse. Não é isso? Aqui ela fala assim, ela pergunta, né? Esse sentimento exterior. Qual o verdadeiro significado dessas conquistas externas perante a morte, a doença, aos golpes? Tudo isso você ganhou, beleza. Não tem aquele assim, Jesus falou assim, se você está buscando o teu galardão que é exterior, e ele já viu, ok, você já ganhou o teu galardão, mas aí na terra, aqui não tem nada disso. Então você pode ser o rei, o prefeito, o governador, o presidente, o top da galáxia. Mas quando você morrer, você fica aí, porque isso aqui não tem valor nenhum, isso é só da matéria. Não é? Perante a morte, a pessoa fala assim, mas isso aqui eu vou levar? Não. Então por que você está tão vaidoso em cima disso, de uma coisa que você não vai levar? O homem possui admiráveis recursos interiores, não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Bom, o Emmanuel traz, no livro Pensamento e Vida, ele traz a mente assim dividida em como se fossem escritórios, ele fala. Nós temos lá o do pensamento, nós temos o da memória, tem vários departamentos. Porém, todavia, contudo, existe um que é o principal deles. Qual é? Notinha para ir passar do umbral. Vontade. Fala que esse é o principal deles. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele também fala exatamente isso. Sem a vontade, não estou falando que tem que mudar o pensamento, mas se eu não tiver vontade de mudar, o que vai acontecer? Eu vou continuar no mesmo processo. O problema, por isso que eles falaram na pergunta 919, quão poucos de vós fazem esforços? O que lhe falta é a vontade. Viu? Fecharam pra gente. É insignificante porque não vai doer, meu amigo. É só você mudar o teu pensamento. Ele não dói se você mudar o teu pensamento. Mas às vezes nós temos falta de vontade e pouco esforço para mudar. Necessário recorrer a alguns valores éticos, morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos ceticistas e grupais, ceticista que segue seita, né? E que pode acalmar sem o acomodar, ou seja, sem comodismo, tranquilizá-lo sem o desmotivar para a continuação das buscas. Então, o que a palavra valores éticos e morais se confunde muito, né? Já até falamos, moral está relacionado àquilo que é o bem de todos, e moral está muito relacionado a costumes, que para algum determinado grupo ele é moral, para outros não. Só que quando a gente fala moral divina, é diferente, né? No homem ele usa isso. Então ética, ele fala que é muito a relação que você tem, falando que é o bem e o mal. Aí você fala, como é que eu sei o que é bem e o que é mal? Usando o que Jesus falou para nós: façais ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse. Se nós estivermos nesse processo, nós já estamos dentro da justiça. Eu quero para o outro aquilo que eu quero. Então você vai pautar a sua vida, as suas ações nisso. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que me faça. Então ele fala assim, é necessário recorrer a alguns valores éticos morais. Esse é um. Se eu não souber, será que é certo, será que é errado? Faça essa pergunta. Será que se eu tivesse, eu queria que fizesse comigo? Queria, ok, então faça. Porque você está recorrendo dentro de um processo ético seu, né?
Ela fala que o autodescobrimento, gente, é igualzinho um parto. Dói, eu não sei não porque eu não tive. Mas quem tem mulherada não dói. E por que ela tem outro depois? Outro. É porque na hora do parto, o corpo libera um hormônio de prazer, de alegria. Que tem um nome, eu não me lembro, não sei se é oxitocina, não, endorfina, não sei, é outro até. Oxitocina, citocina. Porque você está dando uma vida. Então ela fala assim, é doloroso, mas é o que? Sentimental, é maravilhoso. Então ela fala assim, autoconhecimento é isso, porque dói por quê? Porque nós temos que trazer os fantasmas que estão dentro de nós e fomos nós que fizemos ele. Não foi o outro. Só que às vezes a gente não quer encarar ele, que é doloroso. Mas ela fala, conforme você vai despertando, é igualzinho o parto. Você vai cada vez se alegando e cada vez você vai eliminando aqueles fantasmas. Por isso que ela fala que é parecido com o parto. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior as expressões da emoção elevada. Aí nós falamos isso mais ou menos, ó. Então ela está dizendo que houve uma mudança nessas aspirações, confundindo sentimento, inverteu, porque hoje as aspirações do que, olha lá, inverteu, confundindo sentimento e transformando a busca das sensações, os prazeres em primeiro lugar do que o espiritual. Por isso que ela fala que se inverteu. Hoje buscamos muito mais as coisas da matéria, as sensações físicas, do que o mental, do que a caridade, fraternidade. Vou dizer o amor, porque o amor é completo nisso, né? Então, a mudança do homem velho, onde o egoísmo prevalece, estabelece os padrões do pensamento. Então, a nossa dificuldade é porque os nossos pensamentos eles são muito direcionados pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo. E tanto que Jesus, quando fala das bem-aventuranças, ele sempre coloca as bem-aventuranças no futuro. Bem-aventurados aflitos, porque serão, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É questão de futuro, porque a dor já alcançou ele está despertando para novas ações, não é isso? A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele, do amor, se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda em natureza humana, do mundo de prova e expiação. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. É quando fala de amor, a gente tem que as pessoas em comum falam assim, está dando a palestra, gente, tem que amar. Ué, tem fórmula? Então dá pra gente esse remédio, como se amar fosse uma coisa que você liga e desliga. Quer ver como é que a gente entende um pouco do amor? Nós não somos essência divina? Não fala lá? A essência divina não está a gente? Está ok. O que universo, o que é de Deus no universo? Chama amor. O universo é regido pelo amor divino. Então nós temos o amor? Temos. O problema é que o nosso amor é igualzinho a cebola, cheio de casca que o nosso ego foi colocando. Por exemplo, a pessoa fala assim, meu filho, você me ama? O que ele está dizendo? Eu te amo, mas eu quero que você também me ama. O que é isso? Vaidade, orgulho. Então o amor ainda está sobre camadas do orgulho. A outra fala assim, eu te amo, mas pronto, colocou o porém. Por quê? Porque não, amor é amor, amor não tem, né? Você não tem troca, mas ainda existe o amor desejo, o amor troca. E esses amores troca, toda essa
essas cascas da cebola, é o que nós temos que ir tirando. Até o momento que chega o amor que Jesus nos trouxe, que é incondicional. Então, a paciência, né? Você ama a pessoa, mas ainda não tem paciência. Então, a essência divina nossa, ela está em nós desde que nós somos criados. Só que agora, nós somos simples e ignorantes. Nós vamos tirando essas cascas que é a ignorância, para que o amor realmente flua. Por isso que ele fala que o amor é essencial ao autodescobrimento. Né? Nós vamos eliminando os nossos vícios. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem a exterioriza e dele se nutre. Então, eu te amo, mas tem que ser do meu jeito, né? Amor como submissão. Então ela fala que com o tempo isso vai. Por quê, gente? Olha que interessante que é o amor. É um hábito, porque o amor, quem que é a fonte do amor? É a esposa? É o filho? Não. A fonte é Deus, o Criador. Para que nós possamos recebermos dessa fonte, aonde nós somos como uma esponja, vamos falar assim, ou um espelho, para a gente refletir o amor, nós temos que exercer uma parte que chama caridade, mas no outro, porque se eu receber esse amor e não dividir o talento que eu estou recebendo, o que eu estou fazendo? Enterrando o talento, e chama egoísmo. O amor só passa por mim, ele fala lá que é uma experiência de alta magnitude. Por quê? Porque quando eu estou levando o amor dentro da minha insignificância ou dentro da minha evolução espiritual, quando eu estou levando esse amor, é como se o meu espelho refletisse o amor divino que passa por quem? Por mim e chega ao outro. Quem que é o primeiro a receber esse amor? Sou eu. Porque eu estou apenas ampliando, levando esse amor divino ao outro. Então, nós só podemos fazer o amor quando nós estamos em trabalho da caridade ao outro. Porque se o amor ficar estanque, ele não é amor e vira egoísmo. Ou seja, quando nós ligamos a fonte do amor, que ela não se cessa nunca, nós precisamos de alguém que nós vamos devolver essa fonte. O amor é a única coisa no universo que quanto mais você divide, mais você tem, porque você é o primeiro a receber. Quanto mais você dividir o amor de Deus, mais você vai receber. Tudo se divide e diminui, o amor não. Não é interessante? Porque ele precisa passar por você para você levar ao outro que necessita. A aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente a liberdade real, se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Por que humildade? Porque se não for humildade, nós estamos dentro do egoísmo, né? Nós não dá tempo. Agora vai falar de consciência ética. O homem é o único animal ético que existe. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstrações com a beleza, a bondade, a esperança, cultivar ideias de enobrecimento. O animal não sabe nada disso, né? Esse conceito ético-moral, ele é uma coisa do ser humano. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tornando à força o que supõe pertencer por direito ancestral. Imagina na época dos reis, não era assim? Eles achavam que eles tinham sangue azul, e eles estavam ali porque Deus colocou ele para ser o governante.
Então ele está falando que isso, na verdade, é o egocentrismo do quê? Da infância. Daquele que quando a gente é criança, você não tem preocupação, nada. É tudo você. Você está com fome, você chora, recebe. Você está triste, está alegre, ou seja, o universo teu é egocêntrico mesmo, né? Porque ele está sob a proteção da mãe. Mas ele fala que isso continua e muitas vezes no adulto, não é? Negar-se ao ego prepotente e dominador, a vassalagem do próximo em favor das suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. Então ele está dizendo, você negar o ego, esses pensamentos e essas ações, você está fazendo o quê? Buscando se libertar, tirando aquela casca da cebola, uma delas, né? Porque o egoísmo surge de todos. Cada vez que você começa a entender e a negar isso do ego, você está buscando a verdade que liberta. O homem que se afirma pela ação bem direcionada, conquista resistência, amadurecendo a consciência ética. Então, o bem direcionado, nós voltamos lá que começa pelo pensamento, não é? Põe disciplina nisso, que com resistência, o que é resistência? Disciplina, não é? O amadurecimento virá, mais cedo ou mais tarde. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas, sem saudosismo, sem ressentimento, planejando as novas com um bem delineado, programa que resulta do processamento dos dados já vividos e adicionado às experiências em pauta a viver. O que ele está dizendo? Para de ficar olhando o passado, as suas culpas, seus medos, e coloca-se agora com nova perspectiva, que ela fala assim, com um bem delineado, um programa que resulta do processamento dos dados já vividos. Hoje, eu sou a minha melhor versão, não é? Todos nós? Nós não somos herdeiros de nós mesmos? Se nós somos herdeiros, nossa aqui é a nossa melhor versão. Mas agora eu posso buscar, plantar, conhecer coisas novas para melhorar a minha. É isso que ele está dizendo. Deixa o passado aonde ele está. Porque se você ficar vivendo e remoendo o passado, você vive lá. E só tem um local onde a gente pode viver, é o agora. Hoje. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância que se transforme numa obsessão. Ai, gente, eu tenho que sair daqui como Jesus, eu tenho que ser um espírito puro. Vai virar obsessão a todos, vai ter todo obsessor atrás de você, porque você não vai conseguir. Né? Tem que saber o caminho que nós estamos percorrendo. Mundo de prova e expiação. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós estamos em processo de crescimento. Para não deixar que vira perfeccionista. Porque o perfeccionista não sofre. A introspecção ajuda por ser o processo de conduzir a atenção para dentro. Para análise das possibilidades íntimas. Para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Olhar para dentro. Ela está citando a meditação, que é você entrar, mas existem outras formas. Mas uma da meditação é que nós falamos da razão que o Kardec nos traz. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente. Saindo da proteção fictícia que se esconde, aí eu estava falando, dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. Sai dessas muletas que a gente usa, que ela fala, para a gente realmente assumir a responsabilidade de seres que nós estamos em evolução. E para acabar, ela diz, as ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta da necessidade que lhe vige em volta, aguardando a sua contribuição. Ações humanistas, fazer o bem, né? Praticar o bem ao outro.
auxiliar o outro da maneira que a gente pode, não que a gente quer. Porque se a gente quiser, o egoísmo vai tomar conta, você fala assim, não, já quero lá salvar a pessoa, vou salvar ele. Né? Então, ações que nos engrandecem. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores, ansiando agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Epiteto. Não é interessante? Porque quem quer agradar o outro é o ego. Dúvidas? Aline, de novo, está aqui com vocês. Ok? Ainda tinha que acelerar um pouquinho no final, senão não dava para acabar. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado a vocês. Amados benfeitores espirituais, agradecidos pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, aqui em Teu nome, aonde buscamos o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho, buscando transformar o nosso homem velho num homem renovado, através da vontade, da disciplina, de buscarmos seres hoje melhor, hoje do que ontem, e que possamos no futuro ser melhores do que hoje. Que as vibrações da Tua prece possam encontrar ressonância em nosso campo mental, físico e espiritual, e que possamos levar conosco aos nossos lares aqueles que conosco convivem. Que assim seja.